Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Que bênção de Deus, eu acredito que sim, viu? E se de repente não estiver, eu disse aqui em outras ocasiões, com toda certeza, não vou cansar de repetir isso. Se de repente não está tão bem assim, acredite que vai ficar, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém? Guarda no seu coração, porque está chegando para abençoar a sua vida o seu programa A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha que maravilha de Deus, que bênção. Eu quero glorificar a Deus por sua vida, viu? Pelo seu carinho. Eu quero agradecer a Deus pela sua companhia. Dizer que você é uma pessoa muito importante. Dizer que você é uma pessoa abençoada e escolhida por Deus para guerrear, para vencer e para seguir em frente. Pastor, está muito difícil de seguir em frente. Está complicado seguir em frente. Não tem sido fácil seguir em frente. Sabe uma pessoa que ela nos ensina muito a respeito de seguir em frente, de não parar, de buscar a Deus, de confiar e seguir a nossa jornada? Essa pessoa é o apóstolo Paulo. Só que lá em Atos 27, a Bíblia diz que este homem, ele tinha se tornado um prisioneiro. Por que eu estou dizendo a respeito disso? Porque, olha só, ele se tornou um prisioneiro. Talvez você que está na sua caminhada, talvez você que está proclamando o Evangelho, buscando em Deus conhecimento, para fazer a boa obra e para viver bem nessa terra, diante de Deus e diante dos homens, muitas vezes o inimigo tem tentado aprisionar os seus sentimentos, suas emoções, o seu coração, a sua fé. Ele tem tentado prender você. De que maneira, pastor? Com a desmotivação, com o desânimo, com a tristeza, mostrando para você algumas coisas, né, e tentando ludibriar sua mente, do tipo dizendo: de que vale servir a Deus se você está passando por isso? De que vale servir a Deus se você só vive na prova? Se você só vive na dificuldade? Se você só vive na adversidade? De que vale você servir a Deus? Talvez o inimigo tentou também ludibriar Paulo. De que vale você pregar o evangelho? Olha onde é que você está aí agora. Você está preso. Você está sendo conduzido a Roma. Você está passando por essa situação por quê? Vai valer a pena? Vale a pena você estar na presença de Deus? Vale a pena você servir a esse Cristo? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu esse tipo de conversa das mais descaradas possíveis? Do tipo, de que vale a pena você servir a Deus e passar por esse momento, passar por essa situação que você está passando aí, enfrentar isso? Poxa, eu estou falando de Paulo, mas eu também me lembro de Jó. Você se lembra de Jó? Ele servia a Deus e o que aconteceu com ele? Ele servia a Deus, foi acometido de uma lepra. Ele servia a Deus, a Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todo o seu dinheiro, perdeu todos os seus animais, perdeu suas terras. Mas uma coisa ele não perdeu: a dignidade. Prenderam a Paulo, prenderam aquele homem,
Mas uma coisa não conseguiram prender: a dignidade de Paulo, a santidade de Paulo, a confiança de Paulo. Então, a questão desta mensagem agora é essa. Talvez o inimigo está tentando prender a sua vida, como eu disse aqui, trazendo uma série de indagações, de questionamentos, tentando colocar dúvidas no seu coração. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Que elas se deixam levar pelos enganos do inimigo. E aí ele começa a colocar um monte de... Eu vou usar uma expressão um tanto que simples para você entender. Mas o inimigo tenta muitas vezes colocar um monte de minhoca na cabeça de muitas pessoas. E o que é pior? Muitas pessoas têm se deixado levar por isso. E aí saem da presença de Deus. Porque a luta está muito grande. Porque o problema está muito grande. Será que não dá para a gente dar uma analisada aqui a respeito do que aconteceu com Paulo? A Bíblia diz que nessa viagem eles sofreram um náufrago. O navio se afundou. Então imagine. E a Bíblia diz que não foi só aquela vez. Ele disse que, o próprio apóstolo Paulo disse isso, que por várias vezes ele acabou se afundando no mar com viagens marítimas. Então, olha para a sua vida agora. Quantas vezes você já se afundou também com tantos problemas na sua vida? Problemas de ordem física. Pessoas se afundaram, foram lá no fundo, com ordens, de repente, no sentido espiritual. Sabe aquela pessoa desmotivada? Sabe aquela pessoa que está lá para baixo? Então, isso aconteceu com o apóstolo Paulo várias vezes. Ele acabou afundando. Mas isso não foi limite para ele. Tem pessoas que se limitam por pouca coisa. Você já ouviu aquele ditado do tipo que um pezinho de galinha dá para fazer uma sopa para 1000 pessoas? Ou seja, tem pessoas que por causa de uma coisinha de nada, ela acaba fazendo com que aquilo se torne tão grande para a vida dela, ao ponto daquela situação ofuscar os olhos dela e ela achar que já está à mercê da destruição, de que Deus não a ama mais, de que Deus não está mais com ela, e aí acaba se afundando junto com os problemas. Por que eu estou falando de Paulo? Por que eu estou falando de Jó? São pessoas diferentes com problemas semelhantes. Por que eu estou falando com a sua vida agora? Por que Deus está tratando com você usando a minha vida para falar contigo? Porque você também é uma pessoa diferente, mas talvez está passando por problemas semelhantes ao que Jó passou, ao que Paulo passou. Então, Paulo realmente diz a palavra. Por quantas vezes ele se afundou no mar? Quantas vezes ele enfrentou naufrágios? E Jó, ele se afundou em que sentido muitas vezes ali? Psicologicamente falando, a pressão que ele sofria, diante das lutas que ele enfrentava. A Bíblia diz que alguns amigos iam visitá-lo e, ao invés de ajudá-lo, colocavam ele mais para baixo. Falavam tantas coisas para ele. Você está sofrendo porque você é um homem pecador. Você está do jeito que você está porque você é um homem que está fazendo coisas erradas contra Deus. Por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ou seja, por que você não entrega para Deus a sua vida e deixa que Ele te leve logo de uma vez? Você está sofrendo. Quantas vezes alguém chega diante de você? A Bíblia diz que a própria mulher de Jó usou essa expressão. Jó, você não está vendo a situação? Já perdemos nossos filhos. Já perdemos a nossa terra, as nossas terras. Já perdemos nossos empregados. Sabe, você não tem mais nada na vida. Por que você já não faz um concerto com Deus e pede para Ele te levar, Jó? Talvez quantas pessoas não disseram isso para o apóstolo Paulo, voltando para Paulo novamente. Poxa, quantas coisas ruins já aconteceram com você?
A Bíblia diz que ele, além dos naufrágios, quantas vezes a Bíblia diz que ele teve fome, ele teve sede, ele padeceu necessidade muitas vezes. A Bíblia diz que muitas vezes, dentro desses aprisionamentos que muitas vezes colocavam a mão nele, ele sofria açoites, ele era agredido, esbofeteado, maltratado. E aí, muitas vezes, pode ter certeza, não foram poucas, que o inimigo chegou diante de Paulo e começou a soprar no ouvido dele. Vale a pena você ficar sofrendo? Vale a pena você ficar apanhando? Vale a pena você afundar no mar? Vale a pena você ficar preso? Vale a pena você passar necessidade? Vale a pena você passar fome, Paulo? E Paulo disse o quê? Que em cada uma dessas situações, ele aprendeu a se contentar com elas, porque o que valia a pena para ele não era as coisas ou as circunstâncias que o cercavam, mas era a pessoa bendita do Senhor Todo-Poderoso, o Cristo vivo. Com Jó foi diferente? Não. Ele passou por poucas e boas, com uma mulher pressionando, com amigos pressionando, com uma doença terrível que era uma lepra, e muitas vezes, pode ter certeza, o próprio inimigo ali por perto. Jó, vai valer a pena continuar? Vai valer a pena você seguir em frente? Onde é que está essa recompensa de Deus para a sua vida? Talvez eu estou falando com você agora e você mentalizando na sua ideia aí. Pastor, olha, agora que você está falando, eu estou pensando. Paulo passou por tudo isso. Jó passou por tudo aquilo também. Mas onde que está o significado da palavra que aquele que é de Deus, o inimigo não toca? Então não é verdade isso, pastor? E aí eu vou dizer para você. Olha, quando a Bíblia fala isso, ela está dizendo o seguinte, que o inimigo não pode tocar na alma da pessoa. Porque aquela que é de Deus, não adianta. O inimigo pode fazer de tudo. O inimigo pode pintar o sete, como dizem por aí. Ele pode usar de todos os artifícios. Ele pode usar de todas as formas de deixar a pessoa estirada no chão. Só que ele não vai conseguir tocar na alma dela. Tanto que o próprio Deus disse para ele. Porque ele foi pedir autorização para Deus. Deus, eu posso tocar naquele homem? Eu posso tocar em Jó? Quantas vezes o inimigo não tentou cercar a Paulo? Quantas vezes o inimigo não fez todas essas artimanhas para que Paulo padecesse pelo caminho, para que Paulo perecesse pelo caminho? E assim como ele fez na vida de Jó, assim como talvez ele está fazendo também contra a sua vida e contra a minha vida. Mas entenda uma coisa e guarda agora essa mensagem para que eu encerre por aqui. Ele não pode tocar na alma, viu? Mas ele pode tocar em outras coisas. Ele pode tocar no corpo. Ele pode tocar nas finanças. Ele pode tocar na família. Ele pode fazer o que ele quiser, se assim Deus o permitir que faça. Mas entenda isso, que em tudo o que você estiver passando de sofrimento, se você continuar tendo uma vida de integridade, de sinceridade, assim como teve Paulo para com Deus, assim como teve Jó para com Deus, a Bíblia diz que Deus os honrou, que Deus fez um grande milagre na vida deles e eles foram grandiosamente abençoados por Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Então não olhe para as circunstâncias, não olhe para as percas e não fique aflito se você perceber que o inimigo está tocando na sua vida em alguma área. Simplesmente continue acreditando e confiando em Deus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano, tão somente eu quero agradecer ao Senhor
por essa oportunidade, por esse momento tão exclusivo, tão ímpar, de poder orar por essa vida, por este homem, por essa mulher que tem passado momentos difíceis, essa pessoa que talvez já se afundou na vida em muitas áreas. Assim como o apóstolo Paulo passou por alguns náufragos na vida dele, essa pessoa já se afundou muitas vezes. Assim como Jó também teve suas experiências ruins no próprio corpo, na própria vida, com doenças, com problemas, com dificuldades, ele também se afundou mentalmente falando, psicologicamente ele foi atingido. Ele ficou na lona, meu Pai. Quantas vezes, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres pelas quais eu tenho orado agora e estão passando por este momento difícil, tão crucial, tão complicado, ao ponto dela não conseguir entender e distinguir o porquê daquilo, mas através da sua palavra, ela está entendendo agora que o inimigo ele é astuto, que o inimigo ele se levanta mesmo com unhas e dentes, porque ele quer destruir as pessoas. Mas assim como o Senhor foi com Jó, assim como o Senhor foi com Paulo, dando a eles a vitória, dando a eles, meu Pai, a garantia de que o Senhor era com eles, que isso aconteça também com essa pessoa que está me ouvindo, no nome de Jesus. É o que eu te peço, hoje e sempre, e que todos digam graças a Deus. Muito bem, chegamos ao ponto final do seu programa. Que Deus te abençoe grandemente, é o desejo do meu coração. Tá certo? A hora do fone está indo embora agora, mas depois ela vai voltar, tá bom? Amanhã estaremos juntos novamente, pode ter certeza disso. Então, um beijo no coração, um forte abraço e até lá!